vai atrás disso não, mas... Tava esperando. Eu fiquei aqui só uma nota só, pronto, que vai compartilhar. Depois vai postar um. Vocês estão... É o calor, né, Japão? Tá quente, mano. É porque eu passei creme demais, né? Todo mundo bem? Graças a Deus. Ó, estamos ao vivo no Instagram. Deixa eu mandar um aviãozinho pro povo aqui. Deixa me mandar um áudio. Como que eu escuto o áudio estando ao vivo no Instagram? Será que tem como? Quem? A oração deu certo, tá? O Corinthians ganhou. O Corinthians ganhou? Ah, mas você não é São Paulinho? É, não sei não. Tá, acaba um tempo. Tinha o cara. São Paulo Até meu pai sabe. Daniel já foi São Paulo mesmo. Você fica dando migué hoje em dia aí, mas já foi, né? Eu lembro. São Paulo. É, São Paulino. Como que eu faço pra escutar um áudio ao vivo no Instagram? Acho que não tem como não, tem? Aí pausa no vídeo. Ô, aperta no aviãozinho e manda pro povo aí, ó. Os que não vieram. Tá o aviãozinho no Instagram aí, ó. Fala se está querendo. É Hamilton, aquele tracinho embaixo com o seu nome, S. Ferreira. Vai ficar dando delay aí, ó, falando aqui. Achou? Coisa do Instagram. Vai, irmão, tem que ter Instagram. Bem, vamos. Nosso compartilhamento de hoje. Antes de a gente entrar na palavra, eu queria que a gente orasse pedindo revelação, que o Senhor fale no nosso coração. Senhora, puxa a oração aí, Jefão, para nós. Amém. Que você possa ministrar hoje no nosso coração. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te engrandecendo nessa manhã. Amém, Jesus. Pai, nós sabemos que essa manhã é uma manhã que de fato nós iremos comer do pão vivo dos céus, que é a tua palavra. Que a tua palavra tem o poder de nos renovar, de nos transformar. Sim, Jesus. Nós somos filhos amados, nós estamos sentados à mesa. E hoje é um banquete reservado para nós que somos filhos amados. Fala, Senhor, abre o meu coração. Eu abro meu coração Para receber a palavra de Deus, A palavra de que é Deus, vida. que é vida. Fala assim, Espírito Santo, Espírito Santo, surpreende com a tua graça, com a tua graça, a tua bondade. com a tua bondade. Fala assim, eu estou disposto a receber do teu alimento, que é vivo, que é que é eficaz, que é eficaz, que me transforma, que me renova. Me renova. Fala assim, a minha mente é cativa a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Instagram também? Deixa eu ensinar Não, eu acredito no Instagram. Oi, gente, você tem que pedir para eu deixar você fazer o Instagram. Depois fala o que fala. Dá um delay normalzinho. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. E tô com expectativa no meu coração. Vai ficar igual quando os velhos vão pro estádio ver jogo. Aí o jogo acontece Ele tá aqui no Não, é que você fala agora e aqui agora que vai falar ainda. Não Eu vou ficar no presencial, né? é normal. Depois se alguém quiser ver esse aqui, Só pra dizer que tá tendo
A live aqui é especialmente pro Rafael, que ele pediu pra gravar a pregação de hoje, pra ele escutar depois. Então, depois, se ele não ver, Isso aí. Ó, 3 pessoas agora. estão bombando lá. 3 pessoas estão bombando. 4. Acredite, com 12 pessoas é possível fazer uma revolução no mundo. Hã? Que isso agora foi forte. Amém. Irmãos, então hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Os irmãos estão com expectativa no coração? Amém. Eu confesso que, na verdade, esse tema para mim se tornou desafiador, porque tem tanta coisa para se falar e numa mensagem só, num dia só, como que colocar tudo isso dentro de uma mensagem só. Então hoje eu queria primeiro pedir que você tenha expectativa no seu coração, mas segundo também que tenha paciência, porque eu não quero responder todas as coisas hoje. Acho que também não tem como fazer isso numa mensagem só, mas eu creio que nossos corações serão incendiados hoje, amém? Amém. Eu queria começar lendo um texto com você lá de Apocalipse capítulo 22. Se você tiver sua Bíblia aí, puder abrir lá pra gente. Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e 17. Hoje os irmãos nem andam mais com Bíblia mais, né? Rafael vai mover a minha. Apocalipse 22, versículo 16 e 17. Acharam aí? Ó, eu vou ler o texto e eu queria que vocês prestassem atenção. Diz o seguinte: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém, aleluia. Bom, hoje eu quero começar essa mensagem de hoje. Na verdade, talvez seria o fim da minha mensagem, eu coloquei no começo. Porque em muitos lugares falar da volta de Cristo, falar do fim, é uma tentativa de amedrontar as pessoas. Você já percebeu isso? Tem certos lugares, não, esses jovens estão muito rebeldes, vamos falar da volta de Cristo para ver se eles se consertam. E infelizmente, na perspectiva de muitos, falar do fim, falar da volta, está falando de uma catástrofe que vai acontecer, sabe? De coisas ruins que vão acontecer. E a perspectiva de muitos é só isso. Então hoje o que eu queria começar dizendo para você é que a nossa percepção acerca da volta de Cristo, acerca do fim, não deve ser de uma catástrofe, mas deve ser de uma noiva que espera pelo noivo. Sabe, o nosso coração deve ser como o texto diz. Na minha tradução está escrito noiva, né? Alguns vão estar esposa, mas diz, sabe, a esposa e o Espírito dizem, vem. Então para nós, o fim não é uma catástrofe, mas nós estamos esperando a celebração do casamento. Sabe, o dia em que a noiva, a igreja do Senhor, irá se casar com Cristo. Então eu queria que você mudasse seu coração em relação, criar sua expectativa, sabe? Nós não estamos amedrontados, nós estamos com expectativas. Glória a Deus por isso. Eu particularmente, eu nunca vi uma festa de casamento com os noivos tristes. Já viu um casamento dos noivos tristes? Na verdade, no casamento, os noivos estão ansiando um pelo outro. O noivo está ansiando pela noiva e a noiva está ansiando pelo noivo. Sabe, o nosso coração deve ser isso. E talvez alguém deve se perguntar assim, Hamilton, mas não haverá dores? Jesus falou dos princípios das dores e nós vamos falar sobre isso hoje. E como que nós ficamos em relação a isso? Eu queria dizer para você então que toda mãe sabe que quando está próximo do parto, as contrações aumentam, dói, sabe, ela sente dor das contrações, mas quando a criança nasce, há celebração. Então nós não estamos preocupados, sabe, com as coisas ruins, nós estamos preocupados com a celebração. Você entende isso? Você entende a diferença? Sabe, irmão, eu não estou preocupado com o anticristo, eu estou preocupado com o noivo. Eu quero é o noivo, porque esse é o coração da noiva.
Amém, irmão? Você está entendendo? Sabe, essa deve ser a nossa expectativa nesses dias. Porque todo casamento, toda vez que um homem e uma mulher se unem, eles estão dizendo um ato profético que vai acontecer naquele grande dia, que é o casamento de Cristo com a noiva. Então a Bíblia iniciou Deus criando Adão e Eva e juntando os dois. E a Bíblia vai terminar com o juntamento da igreja de Cristo. Deve ser poderoso demais, irmão. Aleluia. Sabe, Jesus não te criou apenas para você ser salvo. Salvação foi só uma correção de rota. O Senhor te criou para um relacionamento. E isso vai terminar num casamento no fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, aleluia. Irmãos, então a nossa esperança é que Ele vai voltar. Ele disse que vai voltar. Ele falou, meu amigo. Os discípulos ali em Atos capítulo 1, eles veem Jesus subindo aos céus. E aí eles estão parados, e de repente vem anjos e fala para eles: por que vocês estão parados aqui? Aí ele fala: esse mesmo que vocês viram subindo aos céus voltará. A certeza que nós temos é que Ele vai voltar para buscar a sua amada, a sua igreja. Sabe, essa convicção no nosso coração, é isso que nos dá esperança, é que Ele vai voltar. Aleluia. Amém. Irmãos, então eu queria começar essa introdução mostrando isso para nós. Nosso coração deve ser como de uma igreja apaixonada que anseia pela vinda do noivo. Porque você pensar na eternidade muda seu dia hoje, sua vida hoje. Imagine que o Daniel, ele está com uma viagem marcada para outro país. O Daniel vai embora. Aleluia, alguém pode dizer amém? Amém. Não mandar você embora não, Daniel, Mas se for mas se for dar paz para nós. Brincadeira. Bom, mas imagine que alguém está com a viagem marcada para outro país. Ele vai embora. Ele já está marcado essa viagem. Ele sabe que vai. Tudo que ele faz agora é determinado pela viagem dele. Então aparece a oportunidade para ele comprar algo. Ele fala: será que eu preciso comprar isso agora? Porque eu vou embora, eu vou viajar. Será que eu preciso fazer isso? Será que eu tenho que fazer isso porque eu vou embora, eu vou viajar? Você entende isso? Então a nossa vida hoje, ela é afetada como eu vejo a eternidade. Cara, eu vou para lá, eu vou para outro lugar, eu vou para minha pátria real, sabe? Eu não sou daqui. Então a forma que eu vejo a eternidade afeta a minha vida hoje. E quando eu penso, Ele vai voltar, sabe? Ele já está às portas, Ele vai buscar a sua noiva. Isso me afeta hoje, como eu vivo hoje. Então falar acerca das coisas do futuro, que isso é chamado de escatologia, sabe? Isso afeta a nossa vida hoje. Amém, irmão? Você entende isso? Sabe? A noiva, perto do casamento dela, ela se prepara para o casamento. Ela vai para o salão, ela gasta dinheiro com maquiagem, com ornamento, porque ela está esperando o grande momento do seu casamento. E nós somos a noiva que o Senhor ama. Nós somos a igreja amada pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, então hoje eu quero compartilhar com você acerca das coisas do fim. E eu queria ler lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 18. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acredita que haverá o arrebatamento? Amém. Amém? Mas alguém acredita que haverá o arrebatamento? Ó, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 18 diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoando a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, Paulo está aqui falando para os Tessalonicenses porque eles estavam preocupados porque alguns irmãos tinham morrido e Jesus não tinha voltado. Então ele faz uns questionamentos a Paulo e Paulo responde isso. Paulo está dizendo: olha, nós não estamos esperando pela morte, nós estamos esperando pelo arrebatamento, para encontrar com o Senhor dos ares. E por que eu te fiz essa pergunta se você acredita no arrebatamento?
Não sei se você sabe, mas existe pelo menos 3 linhas de pensamento concernente ao arrebatamento. Quantas? 3. A primeira são os pré-tribulacionistas, aqueles que acreditam que o arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. Então você vai percebendo aí que alguns acreditam que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ok? E aí existe também o segundo grupo, que é os pós-tribulacionistas. É aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Na verdade, na maioria dos casos, esses acreditam que a vinda de Cristo para reinar e o arrebatamento é um só. Vocês estão acompanhando? E aí existe o terceiro grupo, que é aqueles que acreditam no arrebatamento parcial. Aqueles que acreditam que uma parte dos crentes serão arrebatados e a outra parte passará pela grande tribulação. Eles afirmam que os crentes maduros serão colhidos primeiro e depois os outros passarão pela grande tribulação. Vamos entender? São essas 3 linhas de entendimento sobre o arrebatamento. Mas alguém pode perguntar: mas o que você crê? O que você crê, Daniel? O que você crê, Gilton, acerca do arrebatamento? Olha, eu diria que, para ser honesto com você, se você me perguntasse há uns 4, 5 anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu falaria com muita convicção acerca do arrebatamento parcial, que esse arrebatamento com os crentes serão arrebatados primeiro, os vencedores, os maduros, e depois os outros irão passar pela grande tribulação. Mas hoje, eu confesso que talvez eu estou entre a primeira linha de pensamento do arrebatamento de todos os crentes, né, a pré-tribulacionista, e entre o parcial. Eu acredito que essa ideia do arrebatamento parcial explica alguns textos, sabe? Realmente alguns textos são explicados. Eu tô vendo ali, alguns arrebatamentos. Você está fazendo perder a concentração aqui, ó. Enes, pega água pra mim ali, faz um favor. Pega água, eu tô meditando a palavra, você está tirando, eu tô... Ai, glória a Deus. Você tá nessa live, você tá perdendo a condição ao vivo. Tá meditando, né, Jefão? Tá certo. Descanso do Senhor. É sério, eu tô ouvindo. Amém, Jefão. Glória a Deus. Nós sabemos. Não falo nada. Irmãos, então voltando a falar aqui que nós estávamos falando sobre arrebatamento. Estratégia, água para dar pausa. Voltando então, a gente estava falando sobre essas 3 linhas de interpretação sobre a grande tribulação, arrebatamento, enfim. Irmãos, nós não temos base para dizer que porque alguém crê diferente de mim acerca do fim, acerca do milênio, essa pessoa é herege. Não. Na verdade, todas essas ideias vão usar argumentos bíblicos. Até mesmo acerca do milênio, né? Existe a ideia de que a igreja irá reinar aqui, e na verdade a igreja como fosse representar Jesus aqui. Então Jesus vai voltar só quando a igreja estiver reinando. Existe essa ideia também. Existe a ideia de que o milênio, na verdade a igreja vai ser arrebatada só depois do milênio. Então existem outras ideias, outras linhas de interpretação. Vocês estão entendendo isso? Então, até mesmo sobre a linha cronológica dos acontecimentos das coisas, existe mais de uma ideia, existe mais de um pensamento sobre isso. Então hoje eu não quero passar nada como sendo absoluto aqui. Quero passar apenas como para instigar você a buscar, a estudar. Mas o principal foco hoje é que nossos corações sejam aquecidos pelo Senhor. Sabe, que nosso coração hoje possa sair como uma noiva apaixonada que anseia pelo noivo. Então, meu interesse aqui nem é tanto responder todas as coisas acerca do fim, mas é que nosso coração seja incendiado hoje. Amém? Aleluia? Então, por que eu falei dessas 3 linhas? Porque isso vai nos ajudar a entender o texto que eu quero compartilhar com você hoje. Lá de Mateus, capítulo 24. Vou ler aqui.
Mateus capítulo 24. Nós vamos compartilhar aquilo que Jesus falou acerca do fim. Por isso que eu amo a simplicidade de Jesus, amém? Jesus era simples, olha, nós estamos simples. Jefão para nós seria o jovem Eúdico, né? Não tem terceiro andar, porque senão. Glória a Deus, mas hoje está um calor muito grande aqui, não sei porquê, está com calor desse tanto. Vamos, Mateus capítulo 24. E nós vamos pegar aquilo que Jesus falou acerca do fim para nós estudarmos hoje. Que isso, Jefão? Aleluia. Mateus capítulo 24. Nós vamos lendo e comentando. Abre só, Mateus, você tem aí? Ó, o texto diz o seguinte, versículo 1: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Verso 3: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Diz-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da tua consumação do século? Irmãos, nós vamos lendo e comentando, amém? Aqui os discípulos, Jesus primeiro ele faz uma profecia acerca do templo, da destruição do templo de Jerusalém. Isso de fato aconteceu em 70 depois de Cristo. O templo de Jerusalém foi destruído completamente. E aí os discípulos depois perguntam para ele: Mestre, quando vai acontecer essas coisas? Qual o sinal do fim de tudo? E aí Jesus então começa a explicar aos discípulos os acontecimentos do fim. E o que Jesus fala é, versículo 4: E eles responderam: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 6: E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa de meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, a primeira coisa que eu queria falar para você é que Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 31, ele se refere aos judeus. Ok? Então vamos lá, Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 31, ele está se referindo aos judeus. A partir do versículo 32 a Mateus 25, 47, se refere à igreja. Então o que nós estamos lendo aqui, Jesus está falando para os judeus. Sabe, Jesus está se referindo aos seus discípulos que no começo eram judeus. Vocês vão se entendendo? E aí Jesus então ele fala os princípios da dor, o que vai acontecer. Qual que é a primeira coisa que Jesus fala? Virão muitos enganadores. O primeiro sinal da grande tribulação é que surgirão enganadores. Aí depois Jesus continua falando que haverá guerra, rumores de guerra, fome. E depois Jesus fala da perseguição e tribulação. Agora sabe o que Jesus está falando aqui? Isso tem um paralelo lá em Apocalipse capítulo 6. Sabe, Jesus, sem dirigir de fato a palavra, dizendo que eram os 4 cavaleiros de Apocalipse, mas ele está dizendo isso.
Olha aqui Apocalipse 6, diz o seguinte, versículo 2 e 3 em diante. Vi então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Irmãos, qual que é o primeiro cavaleiro? Fala assim, branco. Branco. Obrigado. Esse primeiro cavaleiro branco, ele fala do falso evangelho. Ele aponta para os enganadores que Jesus falou. E aí o verso 3. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Verso 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então o segundo cavalo é o que? Fala assim, vermelho. Aponta para a guerra. Bom, você percebe que está apontando que Jesus falou? Então, primeiro ele falou que haveria enganadores. Depois ele falou que haveria guerras. Olha o versinho que diz de Apocalipse 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi como a que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Irmão, o cavaleiro preto, ele aponta para a fome. Sabe, ele está falando da inflação, a balança aponta para a inflação, porque 1 denário era o salário de um dia. Então está dizendo aqui que um dia trabalhado seu dá para comprar um pouquinho só de farinha, um pouquinho só de azeite. Então ele está falando da inflação, da fome. Então o que Jesus falou em Mateus capítulo 24 está em linha com o Apocalipse capítulo 6. Vocês vão entender isso? E aí a Bíblia diz, versículo 7, quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Irmão, o 4º cavaleiro, o amarelo, ele aponta para as pestes, para a pestilência que vai matar a humanidade. Não sei se você percebe o ambiente que nós estamos vivendo. Eu queria dizer que o 4º cavaleiro já está solto. Sabe, foi o que Jesus falou. Aquilo que Jesus fala em Mateus capítulo 24 está em linha com o Apocalipse. Nós vamos ver esses sinais. Sabe, aí Jesus falou que seriam os princípios das dores. Vamos só entendendo? Voltando então para Mateus 24, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Irmãos, como eu disse, isso aqui se refere aos judeus. Quando a palavra diz que esse será salvo, não está se referindo à salvação do inferno, mas está se referindo à salvação de retirada da grande tribulação e a salvação do reino. Agora, sabe o que o texto diz? Diz que o evangelho do reino será pregado. Agora, quem que vai pregar o evangelho do reino? Sabe, quem vai pregar o evangelho do reino vai ser os judeus. Os 144 mil, a Bíblia diz que vão ser separados, vão ser selados. Esses vão pregar o evangelho do reino. Obviamente que existe apenas um evangelho, mas só para você entender, quando nós estamos no tempo da graça, nós estamos dando ênfase na graça do Senhor, no perdão de pecados, sabe, na salvação. Mas a ênfase do reino é a soberania de Deus, é o senhorio de Cristo. E quem vai fazer isso vai ser os judeus. Vamos entendendo isso? Não está confuso demais? E aí talvez o ponto que eu queria dar mais ênfase hoje é a partir do verso 15.
Pode deixar a Bíblia aberta em Mateus 24, mas vamos usar o texto hoje. Mateus 24, 15 diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Irmãos, quem que é o abominável da desolação? O anticristo. O anticristo. E aqui, a partir do verso 15, começa então a grande tribulação. Ok? A partir do verso 15, que Jesus está falando agora, então começa a falar da grande tribulação. E o que vai acontecer nesse tempo? Então, se você acredita, irmãos, presta atenção, se você acredita que a igreja será arrebatada primeiro, antes da grande tribulação, ok? Porque nem todo mundo acredita nisso. Alguns acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação. Se você acredita que a igreja será arrebatada antes, esse acontecimento fará com que o anticristo se levante. Porque, pensa, de uma hora para outra um monte de gente some, do nada. Foram alienígenas que sequestraram eles. E aí esse acontecimento vai fará com que o anticristo se levante. Aleluia, Jesus. E ele vai fazer uma aliança com Israel. Ele irá fazer uma aliança com Israel por 7 anos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deve estar prestando atenção na palavra. Então, agora se o Cristo vai reinar, aleluia, glória, misericórdia. Que é Jesus. Eu que estou meditando, mas falar aqui. Você tá falando que o anticristo vai se levantar já. Mandou, é igual que o povo mandou amém fora, né? Daniel tá voando. Ai, não conto vocês não. Irmãos, Daniel, quanto tempo vai ser a grande tribulação? 7 anos. 7 que o Rabel tá Toda colinha aqui. Irmãos, a grande tribulação será de 7 anos. Olha pra cá, presta atenção. Que o Jesus está dizendo, o abominável da desolação, e ele não faz nem questão de explicar, é porque ele entende que o povo conhecia os textos de Daniel. E eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas lá em Daniel fala sobre quando o anticristo vai assumir e o abominável da desolação. Bom, só para você entender, gente, eu tô olhando para cá, que dá moral para esse povo não. Só para você entender, o anticristo vai fazer uma aliança e vai pregar a paz mundial. Ele vai fazer uma aliança com Israel. Nesse período, o templo tem que ser reconstruído, ok? Lá em Israel, em Jerusalém, o templo tem que ser reconstruído. E quando o templo estiver reconstruído, vai voltar o sacrifício. O povo judeu vai voltar a se sacrificar, a sacrificar as suas ofertas, o sacrifício. E aí acontecerá que durante essa paz, falsa paz que o anticristo vai fazer, na metade desses 7 anos, que é 3 anos e meio, ele vai profanar o templo, ok? Por isso que a Bíblia chama de abominável da desolação. Muito provavelmente ele vai construir uma imagem de si mesmo e vai colocar no templo. E aí acontecerá que vai cessar o sacrifício. O sacrifício em Israel vai cessar, vai acabar. E aí Jesus está falando nesse momento aqui. Então quando o sacrifício cessar, vai acontecer o que? A perseguição contra os judeus e todo aquele povo que professa Cristo. Então se você crê que os crentes irão ficar aqui, alguns crentes ainda, então esse povo vai ser perseguido pelo anticristo. Então nós vamos voltar só para você entender. Então acontece os princípios da dores. Se você quer que a igreja é arrebatada, aí se começa então agora que é a grande tribulação, que é dividida em 2 partes: 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande perseguição contra os judeus, o anticristo reinando, governando, ok? Aí o texto continua, Jesus falando, verso 17: quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado,
porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, e se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, onde estiver o cadáver, e aí se ajuntarão os abutres. Vamos saber que isso aqui é importante, porque na grande tribulação haverá um grande desespero por parte de muitos. E aí surgirá falsos profetas, pessoas dizendo ser o Cristo. Mas o que o texto está dizendo aqui, não acrediteis, porque agora, irmão, Jesus não virá mais como um bebê. Agora Jesus virá nas nuvens para reinar. Amém. Sabe, e a vinda que o povo judeu vai ter que esperar naquele dia é o Cristo vindo para reinar. Sabe, o Cristo vindo nas nuvens. E por isso que fala que será como um relâmpago, como algo, sabe, grandioso, a vinda de Jesus. E agora é a vinda para reinar. Então quando nós falamos da vinda de Cristo, às vezes você pode entender como os dois aspectos, como o arrebatamento seja um aspecto da vinda de Cristo, e a vinda propriamente dita do Senhor para reinar. Sabe, no primeiro momento Jesus veio como um cordeiro para pagar pelos nossos pecados, mas agora, na segunda vinda dele, ele virá como um leão para reinar. Sabe, ele virá para estabelecer o seu reino de justiça e paz. Então a Bíblia diz, eu creio no reino milenar de Cristo de fato. A Bíblia diz que nesse tempo vão ser 1000 anos de paz. Imagina o que é 1000 anos de paz. O espírito da morte estará preso, ninguém morrerá. Sabe, irmão, haverá paz. A Bíblia diz que a criancinha brincará com a serpente, o leão e o cordeiro estarão andando juntos, porque será de extrema paz. Aleluia, isso é poderoso. E aí, seguindo o texto, sobre nós avançarmos, 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma outra extremidade dos céus. E agora o que o texto está dizendo aqui, quando Jesus for vir, a vinda dele para reinar, haverá um grande sinal no céu, um sinal sobrenatural que todos saberão, que é o sinal do Filho do Homem. Amém. E esse sinal provavelmente acontecerá em 2 momentos, um no início da grande tribulação e outro no fim da grande tribulação, que é a volta de Cristo. Então nós não, porque eu creio que eu vou ser arrebatado. Quem estiver aqui na grande tribulação, se eu não morrer até lá, Jesus vai vir e eu vou partir também. Glória a Deus, ninguém crê nisso? Casar semana que vem. Daniel, a boa esperança é essa, que se você não casar aqui, você vai casar lá com Cristo. Piadinha sem graça. Mas é sério, se você não casar aqui, você vai casar lá. Não é boa notícia, não? Vamos. Ai, ai. Hoje eu tô suando muito, não sei porquê. Calor isso, né? Mas isso. É. Acabou minha água. Esperar. Ó, o verso 32, pra gente continuar. Diz o seguinte, ó.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, um será tomado e deixado o outro. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Para a gente finalizar, eu queria a gente só comentar essa última parte do texto e a gente vai finalizar isso, ok? A primeira coisa que eu queria falar é que Jesus fala: atentai para a parábola da figueira. O que é a figueira? Quem sabe o que é a figueira? É a árvore. Mas a figueira na Bíblia, ela aponta para o povo de Israel. Jesus está falando: quando vocês virem Israel produzir fruto, tirando fruto, aí vocês irão saber que está próximo o reino, está próximo a vinda de Cristo. Então, irmãos, olha para cá, nós devemos estar atentos ao que acontece em Israel, porque as coisas irão acontecer lá, a vinda de Jesus será lá. Ele fala que ele irá pisar no Monte das Oliveiras e o monte irá rachar no meio. A vinda vai acontecer lá. Então a primeira coisa que Jesus fala é sobre a figueira dando fruto a Israel. Não sei se você sabe, mas Israel chegou um tempo que ela não era mais nação. Ela deixou de ser nação. E aí ela era tomada por outros povos, por gentios. E aí depois Israel volta a ser nação. Sabe, depois lá você vai ver a guerra dos 6 dias, eles tomam a capital, Jerusalém, de volta. Então, irmãos, Israel é o ponto onde nós devemos olhar, porque ele é a figueira que Jesus falou. E aí Jesus diz que essa geração não passará. Obviamente que existe uma interpretação acerca do que é essa geração. Se for a geração como é contada por judeus, que 40 anos, cada 40 anos representa uma geração. Isso pode se referir também à geração que viu o templo ser destruído, 70 anos depois de Cristo. Ou pode se referir à geração que verá a figueira dando fruto. Mas o fato é que ele vai voltar. E aí Jesus também fala que o sinal será como nos dias de Noé. Qual que era o sinal nos dias de Noé? Jesus está falando que quando estiver perto da vinda, o sinal que nós veremos é que a humanidade estará como nos dias de Noé. Irmão, nos dias de Noé as pessoas estavam fúteis, preocupadas com as coisas terrenas, despreocupadas com as coisas do céu. Sabe o que nós vemos hoje? Essa geração que está mais preocupada com aquilo que é fútil. Jesus fala: será como nos dias de Noé? E aí Jesus fala no texto sobre uns estarão no campo, um será tomado, outro deixado. E alguns dizem que isso se refere aos judeus, outros são os crentes, né? Ou ainda aqueles que acreditam que é os crentes maduros sendo arrebatados e outros ficando.
Mas o fato é que o arrebatamento acontecerá como um ladrão. Jesus virá no arrebatamento como um ladrão. Por que Jesus fala e a Bíblia fala isso? É porque ladrão não avisa quando vai. Entende? Tem hora marcada para ele chegar na sua casa. Jesus está dizendo que a vinda dele será como de um ladrão. O arrebatamento tomará, sabe, de uma forma inesperada por muitos. Mas nós estamos aguardando esse momento, amém? Sabe, nós estamos ansiando por encontrar com o noivo. Porque nós somos a noiva apaixonada, a noiva que anseia pelo noivo. Sabe, nós vamos se encontrar com ele. Amém. Não sei você se nós iremos passar pela grande tribulação, se nós seremos matados antes, o que você acredita, mas o fato é que nós iremos se encontrar com o noivo. Aleluia. Bom, então eu queria que você fechasse seus olhos. Quando nós ministramos uma canção ao Senhor, nosso coração fosse incendiado por isso, por essa verdade poderosa.